Vibe Mundial FM. Hoje nós separamos aqui um tema, as crenças que acabam se tornando doenças, né? Que crenças são essas? Eu vou citar algumas aqui que a gente escuta muito pela infância, né? Engole o choro, menino, para de chorar, põe esse choro para dentro, não precisa ficar chorando, né? Cala essa boca, ninguém quer saber a sua opinião, fica quieto no seu canto, né? Cala esse peito, se controla, segura a sua emoção, né? E tantas outras, né, André? Você quer citar algumas? Tem muitas, né? Muitas vezes as mães falam para as meninas, fecha a perna, menina, né? Não pode, a menina não pode de jeito nenhum sentar com a perninha mais aberta, que a mãe já está brigando também quanto a isso, né? Então já vai criando uma crença limitante aí que a menina ela tem que se fechar sempre. Aí desencadeia várias coisas aí para o futuro, uma delas, né? Olha, menino, como você se comporta, o que vão achar de mim, né? O que vão pensar de mim por aí, né? E qual é o problema disso? Nós temos que deixar de educar as nossas crianças? Não. Mas nós temos que passar a entender um outro aspecto do poder dessas palavras. Essas palavras, numa cabeça de uma criança, têm um poder enorme. Isso pode transformar a vida dela e lá no futuro, como a Andréa está manifestando já, isso pode se tornar um problema sério. A pessoa vai precisar de terapia, vai precisar aí conhecer a si mesmo para se libertar dessas crenças. Então, nós como pais, eu sou pai, a Andréa é mãe, e a gente tem esse dever de trocar essas palavras, encontrar um jeito diferente de fazer com que as nossas crianças aí, né, entendam essas razões de uma outra forma. Senão, lá no futuro, eles vão pagar um preço por terem recebido esse tipo de orientação. Veja bem, eu não estou criticando ninguém, a forma como cada um cria o seu filho, educa o seu filho. Nós estamos relatando aqui o que nós percebemos em consultório de pessoas que tiveram uma educação e alguma dessas palavras tiveram aí esse resultado lá na frente. A gente acaba fazendo os processos que a gente faz para identificar a origem daquela crença, daquele comportamento inadequado, e muitas vezes a gente percebe que aquilo ali é da infância, né? A forma como a mãe ou o pai direcionava, colocava ali a informação para o filho, e aquilo se transformou num problema para ele lá na frente, né? É a mesma coisa, engole o choro, né? E hoje, quando você se torna um adulto, você fica controlando, segurando as suas emoções, não deixando isso sair para fora de você, e aí você começa a sentir dor de estômago, começa a sentir incômodo, começa a sentir de tudo, porque você foi condicionado a guardar isso dentro de você. Quanto, na verdade, depois você tem que desconstruir essa informação e deixar as emoções sair para fora para sentir alívio. Não é isso, Andréa? E muitas vezes você ouve também que você não é capaz, que você não vai conseguir, que o dinheiro é sujo, o dinheiro vem com muita dificuldade, que você tem dedo podre, que você não consegue um relacionamento. E aí vão as crenças, os bullying da vida, né? Que aí começa em casa e depois na escola. Então, a gente passa, todos nós passamos por isso, de alguma forma, né? Então, são as palavras ferem muito mais que, às vezes, que as atitudes, né? Exato. E a gente não consegue mudar aquilo que ouviu. E você acredita naquilo, você compra que você realmente é aquilo. Ah, você é desanimado, você é muito ansioso, você é muito impaciente, você não é bom o suficiente nessa matéria, como que você quer estudar tal coisa, e aí aquilo vai ficando. Se você não tiver uma personalidade mais forte, aí você não consegue aí seguir adiante, né? O corpo físico, ele é um reflexo das nossas emoções, crenças e pensamentos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o corpo, ele avisa quando algo não vai bem, né? Então, ele avisa. Então, quando você começa com as doenças, né? Porque primeiro vem o pensamento, que gera uma emoção, que gera um sentimento, depois somatiza no físico. E aí é onde começam as doenças, que eu vou citar algumas delas aqui também. Essas expressões que nós ouvimos aí durante a nossa juventude, né, isso vai ficar registrado no inconsciente, né, e a gente vai ter um trabalho enorme lá na frente de desconstruir isso, né? É aquela expressão também que eu ouvi durante a minha infância, André, acredito que também, boa parte daqueles que escutam aqui a Rádio Vibe Mundial também escutaram isso, porque é só ganhar dinheiro quem levanta cedo, né? E depois, na vida adulta, você percebe que não, que tem pessoas que acordam um pouco mais tarde que também ganham dinheiro, né? Isso não é uma máxima, né? Isso, você pode ter uma vida financeira abundante durante a sua jornada
fazendo escolhas, tendo pensamentos positivos, trabalhando para isso, não necessariamente tendo que acordar cedo, tá? Eu acordo cedo, sou uma pessoa que gosto disso, me sinto bem assim, e o dinheiro veio na minha vida, mesmo eu acordando tarde, eu acordando cedo, isso indifere. Então, e aí a pessoa cria uma crença, aí é uma pessoa, vamos colocar assim, que ela tem uma dificuldade em acordar cedo, porque o metabolismo do corpo dela não responde à altura, ela vai se sentir um fracassado. Ah, eu não consigo acordar cedo, então como é que eu vou ter dinheiro? Então, atenção, pais e mães, né? Como se colocam as palavras para os filhos, porque você pode estar criando ali uma pessoa que vai entrar numa negatividade, se sentir inferior ao próximo, numa condição inferior, eu choro muito, eu isso, eu aquilo, e aí a pessoa vai se sentir deslocada no mundo e vai achar que o mundo vai puni-la por ser assim, quanto na verdade não é, né? E também, assim, a mãe tem um poder muito grande em cima do filho. O pai também, mas a mãe é muito grande. Então, o que a mãe fala fica registrado. O pai também. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, aquela mãe, aquele pai, ele não tem um autoconhecimento nem dele mesmo. Então, ele não sabe lidar com as próprias emoções, quanto mais lidar com as emoções dos filhos. E aí, infelizmente, comete aí alguns... Deslizes, né? Deslizes aí, onde acaba somatizando mesmo, e os clientes chegam mesmo somatizando várias doenças que vêm da infância, que vêm às vezes do próprio trabalho, Exato. porque não sabe lidar consigo mesmo, não sabe lidar com suas próprias emoções. E aí vão desencadeando as doenças, né? E as pessoas também têm muita resistência às mudanças. Então, ela não muda o padrão de comportamento dela, ela precisa mudar o padrão de comportamento para as coisas, né? Porque a cura, ela tá dentro da gente. Sim. A gente recebe pessoas que têm aí dores estomacais, dores na coluna e tantas outras possibilidades aí, que quando a gente vai investigar aquilo, pesquisar aquilo sobre a vida da pessoa, se percebe que durante ali a formação dela, são conceitos que ela guardou profundamente no seu inconsciente. E aí nós temos que usar as técnicas que temos à disposição ali para desconstruir essa informação, né? Eu vou repetir mais uma vez, nós não estamos criticando ninguém aqui que educa o filho, a filha, nós não somos dono da verdade, nós estamos trazendo aquilo que nós percebemos ao longo do tempo no nosso trabalho, que muitas das vezes algumas crenças, alguns traumas, algumas doenças são aí a manifestação, o gatilho dessa doença está lá na infância, está lá no momento que a criança não soube absorver de forma inadequada. Então, Kleber, mas tem muita criança que teve essas palavras na vida e venceu na vida. Sim, para algumas pessoas isso não tem a menor importância. Mas lembramos, nós não somos iguais. Tem pessoas que respondem de forma diferente para situações. Então, para algumas pessoas isso fica profundo. A pessoa se fecha dentro de si, a pessoa se bloqueia para a vida, aí ela começa a ter dor de estômago, dor nas costas, dor de cabeça, não consegue se alimentar direito, ou busca recompensa na alimentação, o efeito ao contrário, né? Ou ela busca chamar a atenção de alguma forma da família para um problema que ela tem. Então, muita atenção na forma como a gente dirige a palavra, não só para as crianças, mas para os adultos também. Por exemplo, né? Você está ali naquele período que a criança tem 7 anos, 8 anos, está se alfabetizando, começando a escrever, e ele vem com a lição de casa e vem te mostrar, e você olha a letra dele e diz, nossa, que coisa horrível, que garrancho, né? Você já parou para pensar que talvez aquela letra que ele fez ali é o melhor dele? É o esforço máximo dele? Não que nós não temos que insistir num crescimento, numa melhora, mas muitas vezes você está pegando o máximo daquela pessoa, daquela criança ou daquele adulto que seja, e simplesmente jogando no chão, destruindo aquilo. Então, olha o estrago que você pode causar no inconsciente, no consciente dessa criança ou dessa pessoa. Lá no futuro, ela vai ter receio de demonstrar alguma coisa para alguém. Alguma conquista, algum trabalho que ela faz. Então, muita atenção. Vibe Mundial 95 FM.